Aleluia, glória a Deus. Como é que vocês estão? Meu Deus, que dias poderosos vivemos esses dias aqui. Nós estamos no mês incrivelmente revelador, poderoso. Eu tenho visto um Deus bondoso, amém? Tivemos muitos encontros essa semana para quem estava no Gotas. Foi terça, foi quarta, quinta teve culto, sexta teve vigília. Terminou a vigília umas 2h30, eu saí daqui 3h30, fui-me embora para Lauro de Freitas. 5h da manhã, chegamos lá, ministramos e voltamos para o culto de hoje. De carro, foi maravilhoso. Mas eu te dizer uma coisa, mas quando eu estava voltando para cá, obrigada aos ministros de músicas, eu vou chamar vocês daqui a pouco, tá? Já bebeu uma aguinha? Quando eu estava voltando para cá, essa manhã, a gente ministrou, acho que terminou umas 10h30 para 11 horas. Fui dormir umas 2 da manhã. E umas 5 a gente já estava de pé para vir para o culto. Enquanto eu estava vindo, a gente parou em uma das cidades lá. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa que recebeu uma mensagem de outra para mandar para mim. E disse, olha, eu tive não sei se foi um sonho, se foi uma visão, mas Deus me mandou mandar essa imagem para mim. Eu não sei muito o que significa, não. Mas eu vi essa imagem e eu pedi, né? Procurei alguma coisa semelhante para enviar para ela, porque eu não sabia descrever. E o Senhor ministrou ao meu coração com uma imagem. Mas ministrou para mim e eu vou ministrar para vocês. O que cabe a vocês. Amém? E eu quero que os meninos coloquem essa primeira imagem aí. Na imagem mesmo, não tinha esses matos, nem nada. Mas é como se fosse um monte bem alto, bem alto. Esse foi o que de mais parecido pôde ser encontrado. Mas é como um monte bem alto, bem alto, bem alto. Imagina assim, um monte bem alto. Que você não tem maneira nenhuma para chegar no topo dele. Mas que de repente é colocado ali uma sinalização, um caminho para você chegar no topo daquele monte. Isso aqui é meio que uma simulação de algum tipo de escada, que talvez daí não dê para você compreender bem. Mas Deus, quando eu olhei essa mensagem, foi muito rápido e muito forte no meu coração, o Senhor dizendo assim, eu estou abrindo caminhos em lugares difíceis. Eu sou Deus que abre caminhos em lugares difíceis. Sabe que existem coisas na nossa vida que às vezes a gente se depara com um cenário, com uma paisagem, e a gente diz assim, como é que eu vou chegar nesse lugar? Como é que eu vou chegar num destino se eu não vejo um caminho? Eu não sei nem por onde começar. Como que eu vou chegar num lugar que eu sei que eu preciso chegar, mas eu não sei nem por onde começar? Eu não sei, amados, em que área da sua vida, porque todos nós temos alguma coisa. Se não tem, a gente está vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Mas eu tenho coisas na minha vida que o Senhor me fala, e para mim é demasiadamente grande. E eu penso, como eu vou dar conta disso? Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar esse projeto. Eu não me sinto habilidosa o suficiente para viver tamanha promessa, né? Não sei como, de que maneira Deus vai me conectar a essas pessoas que Ele disse que me conectaria. Eu não conheço uma pessoa que é amiga da outra, que é amiga da outra, até chegar nessa outra que Deus disse que gostaria que eu conhecesse. Alguns tipos de projetos, de promessas e de situações, às vezes, que são até cotidianas, mas você olha para a sua vida e você diz assim, eu não sei como fazer para que eu possa chegar nesse outro lugar, se não houver uma intervenção divina. E o Senhor trouxe isso para o meu coração. Eu sou Deus que abro caminhos em lugares difíceis. Um lugar que você não saberia chegar se não fosse a minha intervenção. E me veio uma passagem muito conhecida, que está lá em Isaías 43, versículo 19, que diz assim,
Eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Bota aí a segunda imagem que eu mandei agora, não sei se deu tempo de chegar. Foi uma imagem que eu mesma fiz quando eu tive em um dos desertos que eu fui. Tem alguns vídeos, mas como o vídeo tem muito barulho, né, de vento, de tudo, eu não coloquei aqui para vocês. Tem outra imagem também, eu acho. Isso foi um deserto que eu fui com meu esposo, né? E eu confesso que se eu fosse alugar um carro para ir para esse deserto sozinha, eu só tinha ido. Porque voltar, talvez você nem tivesse me visto aqui. Porque não tem nenhuma sinalização. Não existe uma placa, não existe uma nuvem. Aqui tem nuvem no céu. Mas é porque esse deserto que a gente foi, ele ficava, é um ponto turístico, obviamente, e ele ficava mais próximo, né, de onde está, digamos, a urbanização. Mas o deserto, no pingo do meio-dia, amado, o sol é lancinante, é desesperador. Não tem um pingo de sombra para você ser assim. Eu vou me encostar aqui. Não tem onde se encostar. Não tem uma árvore, não tem uma nuvem, não tem uma sombra, não tem uma placa dizendo direita e esquerda. Você imagina, bota aí aquela imagem de novo. Imagina você no meio de uma imensidão de terra dessa e você pensando assim, peraí, eu só sei onde é a direita e a esquerda por causa do anel da minha aliança. Se eu tirasse no lugar desse, eu não ia saber para ir à direita e à esquerda. É onde mesmo? Onde é o norte e onde é o sul? Porque no deserto, até quem é muito bom de localização, por não ter parâmetros, por não ter, como é que eu posso dizer? Um ponto de partida, um ponto de referência, onde começa, onde termina. Você não sabe nem onde você chega. Você fica perdido. Algumas situações da nossa vida é como um deserto. A gente sabe que Deus nos colocou para chegar em um lugar. Esse lugar chama promessa, chama-se profecia, chama vontade de Deus. E a Bíblia diz, eu não preciso que Ele me revele por meio de boca de ninguém, porque a Bíblia é a boca de Deus falando para nós. Se você não ouviu a ministração de manhã, escute, que foi maravilhosa. Eu cheguei de viagem no meio da pregação, no fim, ouvi, mas fui para casa e ouvi lá com as meninas a pregação de novo, poderosíssima, falando sobre o poder da palavra de Deus. Mas se você ninguém lhe disse, mas a Bíblia está lhe dizendo que o plano de Deus para a sua vida é perfeito, ele é bom, ele é maravilhoso. Mas quando você se depara com ele, você diz, como é que eu faço para chegar nesse lugar? Eu sei que é bom, eu sei que é maravilhoso, mas às vezes a gente se sente como num deserto. Eu não sei nem por onde começar. Você se vê às vezes, quando você não está com aquela vida inteirada na vontade de Deus, ou a depender do tamanho do plano, às vezes o sol está tão lancinante na cabeça, às vezes a pressão do Satanás, e às vezes nem precisa do Satanás, a gente só precisa parar um pouquinho de considerar o que Deus está dizendo para ouvir os nossos pensamentos. Pensamentos não renovados vão dizer para você a sua incapacidade. Pensamentos não renovados vão dizer para você sobre o seu passado, que Ele conhece o que você fez, quem você era, quem é a sua família, a sua incapacidade, a sua improdutividade. Porque quanto menos palavra eu tenho, mais os meus pensamentos vão me arrastar para um buraco. Mas os meus pensamentos vão me afastar da vontade de Deus. E eu fico como num deserto, sem saber para onde olhar, sem saber para onde voltar. E a gente fica desmotivado, porque quando eu não consigo ver esse lugar que Deus está me levando, e não consigo saber se o lugar que eu estou é um lugar seguro para permanecer, às vezes é mais fácil desistir. Rapaz, eu vou esperar que um carro passe, alguém venha me socorrer, que eu vou para onde? Eu vou para onde? Se eu andar demais, perco um pouquinho de abastecimento que eu tenho, a água que eu tenho, o que é que eu vou fazer? Não tem onde se encostar. Mas o deserto é o tipo de lugar que não dá para você se encostar, não dá para descansar, não dá para desistir. Vai desistir por quê? Quem é que vai te achar? Mas a Bíblia diz, eu abro um caminho no meio do deserto. O que é abrir um caminho no meio do deserto? Jesus estava dizendo, porque a Bíblia diz sobre Ele mesmo, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo nunca estará perdido. Ainda que esteja no meio de um deserto, haverá sempre um caminho. Eu quero te dizer, amados, porque eu tenho uma impressão, e talvez você já tenha percebido isso, que as coisas que Deus tem nos apresentado, e aquelas que Ele ainda tem guardado para esse tempo bem próximo que vamos viver, elas são grandes demais para a gente conseguir sozinhos. Elas são desafiadoras demais para a gente dar conta sozinho. E Ele está dizendo, quando você se sentir no meio de um deserto, no meio de uma situação onde parece que o céu está em silêncio, onde o inimigo parece avançar, eu tenho um caminho que eu vou te fazer chegar em lugares demasiadamente difíceis. Então não se desespere, não se afobe, espere. Se você ainda não viu, Deus vai inovar, porque quando acaba a capacidade humana, inicia-se a criatividade divina. Quando a capacidade humana se esgota, é a hora de ver a intervenção de Deus se derramando com o seu poder glorioso. Eu estou com tantas expectativas no meu coração pelas coisas que nós vamos viver esses dias. Mas precisamos, amados, entender algumas verdades. Êxodo capítulo 14, a Bíblia vai dizer no verso 21, se você puder ir lá rapidinho comigo. Eu já li essa passagem aqui, eu preguei ela um dia desse. Mês passado, não sei. Um dia desse. Mas sabe que eu vejo que Deus está nos preparando, Ele está nos municiando, para que a gente fique indesculpável. Dizer, rapaz, tu só não vive aquilo que eu quero que tu viva, se tu estiver muito desligado na vida. Ou se tu for muito, eu vou usar essa palavra não, que é um pouco chocante. Eu ia dizer a palavra covarde, mas eu vou dizer assim, pouco menos corajoso. Porque tem coisa, amado, que não basta crer, não basta confessar, tem que ter coragem. Eu conheço gente que diz assim, rapaz, eu creio até o tutano que isso é de Deus. Eu creio, eu falo na minha casa, mas quando parte para o terceiro passo, que é a ação, eu fico esperando. Eu fico esperando um anjo, eu fico esperando um profeta, eu fico esperando alguém tomar iniciativa. E Deus está dizendo, eu estou esperando que você faça o que precisa ser feito. Êxodo 14 vai dizer assim, no versículo, deixa eu adiantar logo aqui, porque você já conhece essa passagem. Todo mundo saiu do deserto, todo mundo saiu da escravidão, estava ali na frente do Mar Vermelho, Faraó do lado de cá, atrás deles, ameaçando matá-los ou tomá-los de volta como escravos mais uma vez. O mar bem na frente aqui, furioso, as águas lá, eles não tinham barco, eles não tinham bota, eles não tinham boia, eles não tinham nenhum equipamento para atravessar aquele mar. Eles não estavam mais perdidos no Egito, nem estavam no meio de um deserto. Eles estavam ali na frente de um mar. E de trás deles havia um inimigo. Então eles estavam numa situação que a gente chama de encurralados. Mas se você se sente solitário como no deserto, ou encurralado entre um inimigo e um desafio, eu quero te dizer, Deus também abre caminhos nessas situações. Você pode não ter barco, pode não ter bote, pode não ter boia, mas a Bíblia diz no versículo 21 assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. O que é isso? Deus criando um caminho. O objetivo era chegar do outro lado, mas não tinha como. Não tinha barco que coubesse aquele povo o suficiente. Não havia ferramenta, não havia equipamento, não havia tempo para providenciar nada disso. Mas havia uma promessa de Deus e uma ação. Estende a mão. Diz ao povo que marche. Diz ao povo que ande, porque eles não vão ficar parados. Filho de Deus, quando encurralado, não pode se desesperar. Ele tem que parar de olhar para a paisagem e olhar para a promessa.
Deus abre caminhos, amados, onde os pés humanos não alcançam. Ele dividiu as águas e Ele criou um caminho para fazer aqueles homens e aquelas mulheres chegarem em lugares difíceis. Eu não sei qual é o cenário difícil da tua vida. Se é o casamento, se é o ministério, se é um projeto que Deus te deu e você diz, como que eu chego lá? Deus está dizendo, eu estou pronto para abrir um caminho em lugares difíceis, para te colocar nesse lugar que você não pode chegar só. Mas a minha intervenção, unido à tua coragem de crer e fazer alguma coisa mesmo sem ver. Que eu imagino o povo do Egito tudo rindo. Estão marchando para quê? Estão marchando para onde? Eles nem se viraram para lutar. Eles estão marchando para frente de um mar. E eu imagino a boca abrindo. Ficaram um mundo de boca aberta. Como a gente diz aqui no Nordeste. Os boca aberta olhando o mar de Deus. Um sopro que eles não sabiam se era de Deus, de onde era. Mas um sopro vindo de uma maneira tão poderosa que as águas se dividiram. Nunca um cenário daquele na história da humanidade foi vista. Paredes de água sendo sustentadas pela mão invisível de Deus. E o povo que estava marchando na frente das águas, agora estava diante de um caminho que o levaria a um destino. Deus está abrindo caminhos, meu irmão. Deus talvez não removeu o obstáculo que você esperasse que Ele estava removendo, mas Ele vai transformar esse obstáculo em caminho. Aquele mar vermelho era um obstáculo, mas aquele mar vermelho se tornou um caminho. Aquela montanha pode ser um obstáculo, mas eu vou te dizer, essa montanha pode ser um caminho para você enxergar o que nunca enxergou, para chegar onde nunca chegou. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, que às vezes as pessoas pensavam, olhando para aquele gigante Golias que ameaçava o exército de Deus, como um grande inimigo, um grande obstáculo, um grande empecilho. Por que Deus não mandou um raio do céu e fez aquele gigante cair ali durinho? E Deus falou lá do alto, não me desafie, que Deus só tem um. Pronto, todo mundo ia crer em Deus, o exército de Deus ia ficar mais forte, o exército dos inimigos ia tudo se render e dizer, ai meu Deus, eu quero adorar esse Deus. Pronto, acabou, resolveu o problema. Mas o que Deus pode fazer por sua mão poderosa, Ele deixa que a mão vacilante de um homem, através da sua intervenção divina, experimente um milagre. Porque o que Ele pode fazer sozinho, Ele prefere fazer através de você. E por que isso? Porque Ele tem planos, Ele prepara caminhos. Golias não era só um obstáculo, ele era um caminho que preparava o trono. Porque foi vencendo Golias que as pessoas viram num menino pequeno, num menino baixinho, criador de ovelhas, uma capacidade invisível. E nenhum discurso poderoso que Davi desse ia autorizar diante dos homens o que o céu já tinha autorizado. Deus sabia a capacidade de Davi. Deus sabia a grandeza de Davi, apesar da sua pequenez de estatura. Mas foi na coragem, foi no enfrentamento que Deus abriu um caminho no que parecia ser um obstáculo. Você está aqui? O que eu estou dizendo para você é que muita gente foge dos obstáculos, mas os que têm coragem de enfrentá-lo vão estar em lugares que antes parecia só uma paisagem. Hoje vai ser uma oportunidade de você subir e ver mais alto, porque os desafios te enobrecem, te fortalecem, te encorajam, formam um testemunho, te alimentam. Você está aqui? O que afoga os inimigos, amados, é aquilo que sustenta os filhos.
O mar se abriu. Faraó disse, pois abriu, pois agora é que eu pego ele no meio dessas águas. Mas o Deus que sustentava as águas, sustenta os filhos. Os inimigos ficaram ali planejando matar, planejando destruir. O povo passou. Eles nem perceberam que as águas fecharam, eles se afundaram. Porque onde há caminho para os filhos, às vezes, amados, a gente fica querendo trilhar o que o outro trilhou, querendo correr caminhos que o outro correu, quando o destino que Deus tem para você é diferente. Quando o que Deus preparou para você é outra coisa, em outro lugar, mas você quer fazer o que todo mundo está fazendo. Mas Deus tem um plano específico para a tua vida. E ainda que você se sinta num deserto perdido, sem saber o que fazer, eu vou te dizer, nós vamos ver o que nós precisamos fazer para chegar em lugares que você julga difíceis, mas que certamente Deus já preparou um caminho para você trilhar. Para de fugir daquilo que Deus te deu coragem, força e ferramenta para vencer. Para de se esconder atrás da porta que Deus já te deu chave para abrir. Para de murmurar por questões que se levantam diante de você, quando na verdade Deus está esperando que você use a fé que você já experimentou, a vida nele que você já provou, para passar por esses lugares que estão teimando se levantar contra você. Mas foi passar pelo mar que fez eles experimentarem os próximos milagres. Água sair da rocha, maná cair do céu. Mas você está aí resistindo a essa porta que está fechada diante de você. E Deus está dizendo, não foca na paisagem, foca na promessa. A paisagem é o muro que está de pé, é a porta que está fechada, é o gigante que está gritando, é o marido que está dizendo que vai sair de casa, é o menino que está sendo rebelde. Aí você está focando na paisagem. Quando Deus está dizendo, ouve a promessa, foca em quem disse, foca no que eu disse. Porque eu sou Deus que coloco a escada na montanha. Abro o caminho no deserto. Faço água sair da rocha. Amado, se você lembra o Deus que você serve, você nunca vai parar por causa de nenhum cenário que esteja ao redor da tua vida. Porque o pessoal vai se desesperando. Não, o cenário agora é esse, é de falta. Não, o cenário agora é esse, é um problema no relacionamento. Não, o cenário agora é esse, é um problema no emprego. Aí as pessoas ficam dependendo do cenário melhorar, para que a sua habilidade, para que a sua disposição, para que o seu humor melhore. E Deus está dizendo, o cenário sempre muda, mas a promessa permanece. Rapaz, Deus abriu o mar, Deus mandou o maná, Deus fez a água sair da rocha. O cenário era falta de água, falta de comida, inimigo, morte, escravidão. E Deus fica mudando o cenário, Deus vai fazendo intervenção, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai abrindo o caminho. E você está desfrutando de lugares que jamais chegaria, jamais viveria. Aquela imagem ali, eu quero que o pessoal coloque de novo. Deixa eu te dizer. É muito íngreme esse lugar. Como é difícil andar no deserto. Não é difícil? Mas o Deus está com você no deserto. Ele não somente te guia, mas Ele te transforma. Porque alguém que sobe uma coisa como essa, ou alguém que acha um encontro, um abrigo no meio do deserto, é alguém, amado, que depois disso, a sua disposição, o seu testemunho, a sua fala, o seu ânimo, a sua disposição foram afetadas para sempre. Fala para uma mãe que tinha um filho quase morto, diagnósticos de morte, desilusão e sofrimento.
E ela pega esse filho no braço. Daqui a 1 mês, 2, 3 meses, o menino fica gripado, acontece uma coisa, e alguém diz, rapaz, esse negócio está ficando mais grave. Esse negócio não sei o que, você vai lembrar. Não, rapaz, Deus tirou o meu filho do leito de morte. Não vai ser uma gripe que vai matar esse menino. Porque é aquele lugar difícil que você alcançou por causa de um caminho que Deus abriu, aonde não havia caminho, não só te guiou para aquele lugar, como te transformou enquanto você estava indo em direção a Ele. Mas isso não é para te cansar, isso não é para te paralisar, isso é para te dar mais força, para que a próxima paisagem não te intimide, não te amedronta, ou não paralisa por causa da paisagem. O problema de Adão não era porque ele estava num deserto, ele estava num lugar confortável demais. Talvez um lugar que eu e você aqui nunca tenha desfrutado, como o Jardim do Éden. Mas foi nessa paisagem maravilhosa e favorável que ele errou feio e trouxe uma consequência desastrosa. Mas o mesmo homem, criatura, a imagem e semelhança de Deus, em um deserto, tentado do mesmo jeito, resistiu. Porque ele não colocou a sua disposição na sua condição física, na sua necessidade humana, nem na paisagem de onde ele estava. Jesus estava jejuando, Jesus estava num deserto, Jesus estava sozinho, Jesus estava pressionado, Jesus estava cansado. Mas Jesus estava cheio da palavra. E quando Satanás veio, armado até os dentes, ele disse, rapaz, não adianta porque eu estou no deserto me apresentar os reinos. Não adianta porque eu estou com fome tu me apresentar pão. Não me adianta porque eu estou nesse momento aqui sozinho, à sua vista, você me apresentar a glória e os reinos do mundo. Não é o cenário mudando que vai mudar a minha fé, nem a minha disposição. Eu sei para onde eu estou indo. E ele disse, acha que se eu falar agora, Deus não mandaria uma legião de anjos, não traria um banquete para mim, eu comeria na presença deles. Você, olha a confiança que Jesus tinha. Rapaz, não é a dificuldade que está me paralisando, não. Porque se agora mesmo eu orasse, falasse com meu pai, ele faria um caminho agora mesmo, onde os anjos viriam, montariam um banquete, eu me fartaria. Isso que você está julgando que é um grande problema, estaria resolvido. Eu não estou aqui por pressão, eu estou aqui por decisão. Jesus não deixou a pressão o consumir. Ele não deixou a pressão e o sol na muleira roubar dele o discernimento. Mas tem gente que está no meio de um problema e está desesperada. A montanha. E Deus está dizendo, cara, te levanta, eu vou abrir um caminho nesse lugar. Tu vai chegar num lugar onde tu não chegaria. Tu vai olhar o que tu não veria. E tu vai fazer o que tu não faria. Êxodo 17:6 diz assim, eu até já falei isso aqui, água brotando no meio da rocha, o povo tudo com sede, o povo tudo desesperado, o povo tudo querendo mais uma vez dizer, rapaz, lá pelo menos tinha água, na escravidão pelo menos tinha água. Olha o que a Bíblia diz no versículo 6. Versículo 5, respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo uma mão do bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. Que era que Deus estava fazendo? Abrindo um caminho de provisão. Aonde havia escassez, Deus abriu um caminho de abundância. Eu vim aqui te dizer, amados, profeticamente, Deus está abrindo caminhos para te fazer chegar em lugares difíceis, lugares que você não chegaria, situações que você não venceria. Deus
Deus vai te dar um norte, um começo, um meio e um fim, para que você chegue nesse lugar. No meio da escassez, Deus abre um caminho de abundância. Deus abre um caminho de provisão. Ele não depende do ambiente, amados. Ele só precisa da nossa obediência. Ele não depende do cenário. Ele só precisa do teu posicionamento. Você está aqui? 2 Reis 4 vai falar a história daquela viúva, que os filhos iam ser vendidos como escravos, porque o marido tinha deixado uma dívida enorme. Então ela ia ficar viúva, e os únicos que tinham sobrado, que eram os seus filhos, iam ser vendidos como escravos, para que a dívida dela fosse paga. Você lembra dessa história? Mas deixa eu te dizer, caminhos difíceis, eles podem estar disfarçando as portas da próxima estação da tua vida. Ali era uma situação de estar encurralada mais uma vez. Estou sem marido, estou sem dinheiro para pagar a dívida. E se o dinheiro não chega, eu não só vou ficar falida, viúva, como eu vou ter os meus filhos arrancados de mim, vendidos como escravo. Imagina a vida daquela mulher, falida, viúva, sem filho. A dor de ter que conviver com isso. Porque a dor do marido que morreu, por mais que seja avassaladora, ela ia vencer lá na frente, porque, sabe, não tem como eu trazer esse marido de volta. Mas e os filhos que estavam se entregue como escravo? Ela sabia que eles estavam sofrendo e ela não tinha o que fazer. Não tinha de onde tirar, não tinha como resolver. Mas deixa eu te dizer, o que parecia ser uma situação onde ela estava encurralada e sem saída, aquilo era uma porta que estava fechada na frente dela, de limitação. Mas a ousadia dela de fazer alguma coisa com o que ela tinha, e não ficar parada no meio do deserto chorando, mas ir ouvir a voz de Deus através daquele profeta e seguir a orientação do profeta. Ela diz: olha, meu marido morreu, ele servia a Deus, ele fazia isso, isso e isso. Ela estava provocando o profeta. Ela estava instigando o profeta, dizendo: olha, ele era um homem bom, ele servia a Deus, ele era justo. E ela estava dizendo assim: tu que é profeta de Deus e sabe que Deus é bom, tu acha que Deus vai ficar feliz com uma situação dessa? Tu acha que isso é uma situação para uma filha de Deus passar? Tu acha que os filhos do meu marido vão achar o que desse Deus, se não houver uma intervenção? O que é que ela estava fazendo? Provocando uma reação dos céus. Ela estava se inconformando com aquela realidade terrena. Não, meu marido morreu, mas eu não vou deixar meus filhos serem levados não. E aí, profeta? Ela estava diante da palavra dizendo: essa palavra tem que funcionar na minha vida, não é só na vida do meu marido não. Ele era um homem de Deus, ele servia ao Senhor. E o serviço a Deus tem um pagamento. O serviço a Deus tem uma recompensa. Parecia que era uma porta de fim, de desespero, de desgraça. Deus abriu um caminho. E o que devia ser choro se transformou em legado. A Bíblia diz que o azeite foi tanto, que ela pagou a dívida e viveu do resto. Não era só a quantidade do que Deus fez, mas foi a qualidade do que Deus fez. Porque não é qualquer azeite, amado, que dá para pagar uma dívida do tamanho do valor da escravidão de 2 pessoas e ainda viver por 3. 3 pessoas viveram do resto, a vida toda, até a morte. Tu tem noção da quantidade? Amada, ela pegou vasilha emprestada, mas não tem quantidade de vasilha que dê conta para pagar uma dívida dessa e ainda viver a vida toda 3 pessoas, de tudo que sobrou. Não foi só a quantidade do que Deus deu, mas foi a qualidade do que Deus deu. Essa porta que você acha que é o fim, Deus está dizendo, ela é um disfarce. Ela está camuflada, escondendo a melhor e a próxima estação da sua vida. Numa linguagem bem popular no Nordeste, não arregue não. Não desanime não. Não se distraia não.
Deus está abrindo o caminho em lugares improváveis para te fazer chegar em lugares difíceis, em lugares que você não chegaria de jeito nenhum. Às vezes Deus não muda o lugar, Ele muda você. Às vezes não é o cenário que muda, é você que se transforma. Não, Golias não saiu correndo quando Golias disse para ele: quem é esse incircunciso para se levantar contra um filho de Deus? Ele não teve medo da pedra que girava, ele não teve medo das palavras de Davi. O cenário não mudou até que ele partisse para cima, até que ele visse Deus abrir um caminho. E esse caminho só foi aberto quando ele decidiu ter coragem. Nízia, como fazer para viver esse caminho? Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos na prisão. Não tinha como sair daquele lugar com as suas próprias mãos, até porque estava presa. Não tinha como sair daquele lugar pelos seus próprios pés, porque também estavam amarrados. Não tinham força nem energia, porque eles tinham sido chicoteados. Injustiçados, porque eles não foram presos por serem homens maus, mas por estar pregando o evangelho. Então naturalmente tinham desculpas e razões na sua boca para dizer: eu não mereço estar vivendo isso. E naquele exato momento pensar: vou desistir dessa coisa de ser crente, só leve desacerto, estou preso, humilhado, amordaçado, pés e mãos amarradas. Mas o que ele fez? É hora de chegar em lugares que eu não podia vir. Como Paulo pregaria para o carcereiro? Como Paulo alcançaria a família do carcereiro? Ele diz: talvez eu não consiga abrir essa porta com as minhas mãos, mas Deus vai abrir um caminho bem aqui no meio do cárcere, e eu vou chegar com a sua palavra em lugares que eu não chegaria se não fosse a tua intervenção. Então, como ele alcançou e ele favoreceu, facilitou para que esse lugar fosse aberto? Adoração. À meia-noite, onde a razão quer gritar e o coração quer se quebrar, ele abriu a sua boca e começou a adorar. Quantos milagres o Senhor já fez, e quantos mais Ele precisa fazer para você acreditar que a promessa dele não morre quando a porta se fecha, quando o muro se levanta, quando a dor é lancinante. Quantas vezes ele precisa dizer que ele é o teu pai e não só um amigo? Porque pai não abandona, pai não esquece. Pai está lá. Fique de pé. Paulo e Silas adorou, e o caminho que a mão não pôde abrir, os céus abriram. A Bíblia diz que à meia-noite o cárcere foi movido por um grande terremoto. Todas as portas fechadas se abriram, e o homem que foi colocado ali para mantê-lo preso estava ajoelhado, vulnerável, esperando um resgate que deveria ser de Paulo, mas a adoração já havia aberto um caminho. E agora esse caminho encontrou o coração de um homem, que através desse homem alcançou toda a sua casa. Os caminhos que Deus está abrindo para você vai alcançar pessoas que você nem imagina. No meio desse caminho difícil, no meio desse deserto, no meio dessa montanha, você vai encontrar pessoas que estão lá, e se você não tivesse coragem de enfrentar, você jamais as encontraria. Deus está abrindo caminhos improváveis para te fazer chegar em lugares antes difíceis.
E esses lugares vão abrir os teus olhos para que possa ver coisas que você não via. Mas então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, mantenha os olhos na promessa e não na paisagem. Mantenha os olhos focados lá. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. A promessa é teu mapa invisível. Não sei por onde começar, não sei por onde terminar. Estou no meio de um deserto, mas a promessa é meu mapa. A promessa é meu mapa. Eu vou andando e Deus vai criar um caminho nesse lugar. Eu vou andando e Deus vai enviar provisão nesse lugar. Mantenha os olhos na promessa e não na paisagem. Fale o que crê, mesmo sem ver. Não vejo saída no casamento, não vejo saída nesse negócio, não vejo como sair desse lugar. Suas palavras precisam ser alinhadas com os céus. Fale o que crer, não o que ver. Isso é muito fácil você fazer quando você tira os olhos da paisagem e coloca os olhos na promessa. Porque colocando os olhos no lugar certo, vai ficar mais fácil você falar a coisa certa. Mas se meus olhos estão na paisagem, eu vou dizer: esse menino não vai dar jeito, esse casamento não tem como resgatar, não tem como eu entrar nesse lugar. Não está vendo que está dando tudo errado? Porque você está com o olho na paisagem. Mas bota o olho no lugar certo, que a tua boca vai se alinhar. A tua boca vai falar o que tem que ser falado. Provérbios 18:21. Morte e vida estão no poder da língua. Quer viver, fale certo. Quer prosperar, fale certo. Quer ter saúde, fale certo. Quer andar num casamento bendito, profetize sobre a sua casa. Minha casa é bendita, meu casamento é bem sucedido, meus filhos amam o Senhor. Mas eu falo, eu ainda não vejo. Fale até que o caminho esteja diante de você, porque a sua boca constrói o caminho. Você está aqui? Então, mantenha os olhos na promessa e não na paisagem. Fala o que crê, mesmo sem ver. Terceiro passo: mova-se, mesmo quando não houver chão. Abraão saiu do lugar onde estava para ir sacrificar Isaac, sem saber o que fazer, sem saber, mas ele disse: eu vou voltar com esse menino. Como é que ele ia entregar o menino a Deus e ia voltar com o menino? Ele diz: eu estou indo pelo caminho que eu conheço, mas quando eu voltar, vai ter um caminho que ele vai ter trilhado para mim, e eu vou estar diante da minha casa com aquilo que o Senhor me deu. Deixa eu te dizer, você precisa agir com aquilo que Deus já te deu. Porque só ficar crendo e só ficar falando é maravilhoso, mas não vai te tirar do lugar. Você precisa crer, falar e andar, agir, se mover, ter coragem. Está cheio de pessoas na igreja crendo, sendo transformadas na sua mentalidade, mas com preguiça de sair do lugar. Mova-se. Olha para a pessoa que está do teu lado. Ela está precisando ouvir isso aí. Olha para ela e diga assim: mova-se. Diga: mova-se. Diga de novo: mova-se. Sabe qual é o quarto ponto? Adore no meio da dor. Adore no meio da dor. Eu estou preso, estou machucado, estou desanimado. Adoração muda o ambiente, afeta a atmosfera antes de mudar a circunstância. Paulo começou a adorar, e aquele ambiente que era de tristeza começou agora a ser um ambiente de temor. Estava todo mundo querendo murmurar, talvez todo mundo zombando. Oxe, não é os crentes? Estão presos aí junto com a gente, que tem motivo para estar preso. Eles não têm, mas estão presos no mesmo lugar, zombando. Mas o louvor à meia-noite calou a boca deles, transformou o coração. E um ambiente que talvez fosse de zombaria ou de tristeza se transformou num ambiente de adoração. Deus primeiro muda a atmosfera para mudar a circunstância. Então adore no meio da sua dor. Mas eu quero é chorar, pois adore chorando, mas adore.
na promessa, não na paisagem. Fale o que crer, não o que ver. Você está aqui? Mova-se. Adore no meio da dor. E o último ponto: honre o que você tem. Que Deus não multiplica vontade, Ele multiplica obediência. Eu tenho tanta vontade de fazer, eu tenho tanta vontade de ofertar, eu tenho tanta vontade de mudar, eu tenho tanta vontade de ser uma mulher melhor, eu tenho tanta vontade de evangelizar mais, eu tenho tanta vontade de ser uma mãe melhor, de ser uma profissional melhor. Deus está dizendo: use o que você tem, porque Deus multiplica obediência. Não desejo. Eu desejo, eu queria. Deus, amados, vai fazer coisas por pessoas aqui, eu não sei você, mas eu tenho resgatado promessas antigas. Eu tenho lido profecias liberadas sobre a minha vida, eu tenho meditado nelas. E muito mais do que isso, eu tenho procurado caminhos de me aproximar desses lugares que Deus diz. Eu estou procurando, amados, embaixo da montanha, não um lugar para me esconder, mas qualquer degrauzinho escondido no meio da pedra, dizendo: eu só preciso de um, porque se eu botar um pé em um degrau, Deus tem que botar um segundo. Eu não estou no pé da montanha procurando me esconder, eu estou procurando uma brecha para subir. O que foi que Deus te disse hoje? Parte para cima disso. Deus está abrindo um caminho para você. Ele está abrindo um caminho. Ele está abrindo um caminho. O teu caminho, Salmo 77:19. O teu caminho passou pelo mar, e as tuas pegadas não se conheceram. Ele está dizendo: olha, onde havia, a Bíblia vai dizer em Isaías 43:19-20, águas intempestuosas, Deus vai fazer uma estrada. Como é que tem uma estrada no meio de águas intempestuosas? Só Deus que faz. Por que Ele faz? Porque Ele te disse que tu tinha que chegar do outro lado. Então, se não tem barco, Ele abre um caminho. Eu não sei se você está entendendo, mas eu já dizendo para você: comece a focar no que eu te disse. Porque, amados, nós estamos sendo convidados por Deus a entrar num lugar muito alto, a estar em níveis maiores. Deus quer tirar a gente desse ambiente de pequenez e limitação, e Ele está nos dando os passos para fazer isso. Para de focar na paisagem. Para de falar o que você está vendo. Para de ficar parado e começa a se mover. Começa a se mover e vai adorando. Amado, é tudo junto. Eu parei de olhar para o meu redor e eu estou olhando para a palavra. Eu estou olhando para a promessa. Enquanto eu olho para a promessa, eu falo a promessa. Enquanto eu falo a promessa, eu estou me envolvendo na promessa. Enquanto eu estou me envolvendo na promessa, eu me movo adorando. Tem algo acontecendo nesse lugar. Levanta tuas mãos, fecha os teus olhos. Deus está te dando sinais, Deus está te dando ferramentas. Levante-se. Levante-se para viver o melhor de Deus para a tua casa. Mudanças estão chegando. Onde o homem disse fim, Deus está dizendo é o começo. Onde o homem disse acabou, Deus está dizendo eu só estou começando. Comece a vencer esses lugares que você não podia chegar. Comece a ver sobre esses desafios que você acha que não podia vencer. Ah, meu Deus. O deserto não define o teu destino, ele só prepara o teu testemunho. O deserto não define o teu destino, ele só prepara o teu testemunho. Eu imagino aquele povo chegando na terra prometida e dizendo: rapaz, tu não sabe o que aconteceu lá, onde nem havia estrada, onde nem havia sinalização, não havia carro, a gente bebeu água, a gente comeu comida que caía do céu, a gente viu nuvem guardar a gente viu tocha de fogo aquecer no frio. Deixa eu te contar, esse lugar que parece que não tem saída, oh Pai, eu oro, Senhor, sobre
nesta casa. Porque a direção, a sinalização, a apontamento de destino, eu oro por esse povo corajoso, para que eles possam partir para cima da tua promessa e possam viver esses lugares, acessar esses lugares improváveis. Lugares que hoje parecem prisão, podem ser o palco da tua promoção. Vou repetir isso para você. Lugares que hoje podem parecer te aprisionar, pode ser o palco onde Deus vai te promover. De onde Deus mandou chamar Moisés, ou José, da prisão. O que estava prendendo ele, também impulsionou ele. Se Moisés estivesse lá onde o pai dele estava, nem ia ser citado como interpretador de sonho. Deixa eu te dizer, Deus sabe fazer limonada limão. Deus sabe fazer tu gargalhar onde todo mundo chora. Deus sabe fazer filho dançar onde todo mundo quer lamentar. Não sei se tem alguém entendendo. Não é coisa para você ficar olhando, não. É coisa para você se animar e partir para cima. Deus está fazendo algo grande. Deus está fazendo algo poderoso. E Ele está te dando as ferramentas para chegar nesse lugar. Bota aquela montanha de novo. Bota aquele lugar de novo. Você vai subir aqui, amados, porque Deus está construindo e colocando aqui bem uma escada para você. Parece que você não vai dar conta, mas você não vai subir isso sozinho, não. Tem um monte de anjo te protegendo no meio dessa jornada. Você vai chegar no lugar e você vai ver de longe. Você vai ver com facilidade os próximos passos da tua estação. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou te fazer chegar em lugares que pareciam tão difíceis, em lugares que pareciam tão improváveis. Comece a se ver chegando nos lugares onde a tua mente diz não pode, onde o teu bolso diz não dá. O que é que você faria se você já visse isso concluído? Se você já visse isso pronto? Olha a fila de clientes, olha a fila de pacientes, olha o teu filho servindo a Deus, olha o teu casamento restaurado, olha o teu ministério abençoando pessoas. O que é que você vai fazer? Está na hora de ver, está na hora de se alegrar, está na hora de se mover, está na hora de partir para cima, meu amigo. Quem só contempla não desfruta. Quem só fica vendo não pega. Quem só fica observando não experimenta. Está na hora de olhar para o que Deus disse, falar o que Ele disse, se mover nessa direção e desfrutar do que Ele falou. Eu vejo, amados, famílias sendo construídas em outros patamares. Eu vejo os filhos desfrutando de coisas que os pais nem sonharam que poderia dar. Porque portas de favor de Deus estão se abrindo nessa casa. Portas de abundância estão sendo abertas. Se você não quiser, amados, vai ter outro que vai vir correndo e vai entrar por elas. Se você ficar só olhando, vai ter gente que vai chegar bem aí com uma semana, 15 dias, e você não vai entender nada, porque ele vai pegar o fluxo de abundância. Não vai deixar passar. Tem um fluxo de abundância, tem um fluxo de favor, tem um fluxo de intervenção de Deus. Entra por essa porta, entra por essa porta.